Está no ar o seu programa Amanhã na TVS de hoje. Em cima da mesa temos o Dia Internacional dos Museus e para São Tomé e Príncipe a data não vai passar despercebida, até porque temos nos estúdios o mais recente diretor dos museus, o Gilson da Conceição, que está cá connosco, conhecido como Carbos, mas estamos cá para falarmos um bocado desta nova experiência, deste jovem que ocupa esta função, e começava por dar-te boas-vindas e perguntar-te para ti o que revela o Dia Internacional dos Museus. Antes de mais, bom dia a todos os telespectadores da Televisão Nacional. Obrigado pelo convite. Dia 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, consagrado pela organização que tutela os órgãos dos museus internacionais, que é a ICON. Então, todos os anos, eles comemoram esta data, o dia 18 de maio. E para este ano, o lema é Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar. Em São Tomé e Príncipe também nós não podemos deixar de passar despercebido esta data. Portanto, estamos aqui para falar da importância do Museu Nacional de São Tomé e Príncipe e também de algumas atividades também que temos também agendadas para a comemoração deste dia, 18 de maio. E já agora, qual é a real importância de um museu? Olha, os museus dos países são instituições extremamente importantes para o desenvolvimento de qualquer tipo de país. Porque muitas das vezes as pessoas têm tendência em pensarem que os museus são espaços de recordações ou memórias do passado. Mas os museus não são somente para isto. Os museus têm a incumbência ou a capacidade também de ajudar a comunidade. Aliás, num dos pressupostos da própria Organização Internacional dos Museus, fala neste caso também da importância dos museus também para as questões também de saúde, de bem-estar das pessoas, portanto, da preservação dos patrimónios culturais dos diferentes países, da presença dos museus na comunidade e da importância que os museus podem ter, por exemplo, para as escolas, para as comunidades, para os guias turísticos e não só. Portanto, os museus não podem ser vistos somente como um espaço de memórias do passado. Portanto, é isto que nós devemos começar a pensar para São Tomé e Príncipe. Acredita que em São Tomé e Príncipe as pessoas têm dado valor a isto? Têm procurado museu com frequência para conhecerem os antepassados, conhecerem a história? Infelizmente não. Dadas as nossas próprias realidades peculiares, as pessoas não têm tanto interesse em visitarem os espaços históricos, digamos assim. Faz parte da própria cultura, a nossa própria cultura. As pessoas têm tendências em visitar esses espaços históricos quando tem algum trabalho de pesquisa, algum trabalho, uma visita de estudos e etc., é que procuram os espaços do Museu Nacional para as suas atividades. Mas não é hábito cotidiano das pessoas levarem, por exemplo, a família para o Museu Nacional. Portanto, as pessoas têm que começar a mudar um bocadinho de mentalidade neste aspecto, mas é uma questão também, acaba por ser também uma questão bastante cultural e digamos que vai levar tempo até as pessoas começarem a interiorizar isto. Portanto, quem visita mais os museus são os turistas que vêm para São Tomé e Príncipe, que têm mais interesse em visitar, e nós próprios nacionais não temos tanto interesse em visitar, infelizmente. E, na tua opinião, o que é que se precisa fazer para que a população comece a ganhar o gosto pela sua própria história e começar a visitar o museu? Exatamente, Abelai. Uma pergunta bastante pertinente. É preciso também as instituições começarem também a dinamizar. Portanto, não podemos estar estáticos no tempo, porque o mundo sofre evoluções, sofremos a globalização, portanto, o museu hoje em dia precisa também de estar a par dessas evoluções. E nós sabemos as nossas próprias realidades, temos dificuldades em acompanhar essas evoluções. Portanto, a nível mundial, podemos dizer assim, temos museus
museus mais temáticos, museus tecnológicos. Portanto, a nossa realidade não nos permite ter museus tão temáticos, temos museu mais geral, não museus específicos de cada área, portanto é extremamente difícil. O nosso museu é um museu geral, um museu de história e acaba por englobar também aspectos culturais e não só, portanto, em outras paragens do mundo, não podemos equiparar a realidade, é completamente diferente, não estamos aqui a equiparar as realidades, mas eu acho que é preciso nós começarmos a dinamizar com aquilo que nós já temos, começar a criar estruturas, atividades, como forma de dinamizar mais o espaço para torná-lo mais atrativo, para as pessoas começarem a ter mais interesse em visitar o museu. Exemplos de algumas atividades atrativas que possam convencer as pessoas a terem o gosto em visitar o museu. Por exemplo, o nosso Museu Nacional, há pouco sofreu, aliás, está ainda a sofrer obras de intervenção, portanto, está a ser requalificado o espaço do museu, portanto, a estrutura arquitetónica mantém, mas as salas foram elas apedrejadas, as pinturas e não só, como forma também de tornar o museu também um espaço mais esteticamente mais atrativo, é a primeira coisa, porque as pessoas têm tendência a visitar lugares que elas sentem-se bem, lugares atrativos, portanto, após esta fase, que é após a inauguração ou reinauguração do espaço, portanto, temos em voga, em mente, a criação de inúmeras atividades, como, por exemplo, atividades culturais. Nós podemos muito bem no átrio, onde tem os descobridores, as estátuas dos descobridores, por exemplo, criar atividades no Museu Nacional. Portanto, o Ministério da Educação, Cultura e Ciência, que tutela o Museu Nacional, juntamente com a Direção-Geral da Cultura, tem inúmeras atividades que nós temos agendadas, mas para isso, primeiramente, vamos passo por passo, temos a reinauguração do museu e depois, posteriormente, iremos realizar várias atividades que não deve resumir apenas somente a visitas de escolas dos alunos ao Museu Nacional. Sim. Muito bem. E tem sido uma experiência nova para ti ser alguém integrante do Museu Nacional? Não é uma experiência nova porque eu já fui funcionário do Museu Nacional já há longos anos. Quando terminei aliás, antes de terminar a licenciatura em História na Universidade Pública de São Tomé e Príncipe, já trabalhava como técnico no Museu Nacional. Estava no primeiro ano do curso, naquela altura a Diretora-Geral da Cultura era Nazaré de Seita, era a minha professora de História, naquela altura, e me convidou para trabalhar, ser um aluno bastante dinâmico na turma, me convidou para trabalhar naquela altura, e o diretor era o Ernesto Lima, o meu professor de História também, que me conhecia bastante. Já trabalhava desde o primeiro ano do curso, já trabalhava no Museu Nacional como técnico, como guia. Mas após terminar o curso, surgiram outras oportunidades, e, portanto, não fui me afastando do Museu Nacional, mas fui fazendo outras coisas, por exemplo, fui lecionando, desempenhando outras atividades, e agora fui convidado para voltar ao Museu Nacional como diretor do Museu Nacional, e tem sido uma experiência bastante gratificante e experiência suficiente tenho para dar o meu melhor para o desenvolvimento desta instituição. Correto. E ser diretor do Museu Nacional é jovem. Exato. Como é que foi recebido por pessoas? Aliás, digamos, por ser jovem, não interfere tanto, porque as pessoas já me conhecem de antemão, já sou conhecido na casa, sou da cultura, as pessoas já me conhecem no sector da cultura já há muito tempo, portanto, acaba por ser, entre aspas, surpresa para muitas pessoas, porque as pessoas podem achar que, se calhar, por ser um bocadinho jovem e trabalhar em instituições como, por exemplo, o Museu Nacional, acaba por ser um bocadinho antiquado, mas acho que não, porque nós temos que começar a valorizar mais o nosso património histórico e devemos começar a ter mais interesse também em questões culturais e da preservação do património cultural e histórico do nosso país. E já agora, tendo em conta que
E pronto, por ser alguém que já conhece o espaço e que as pessoas já conhecem também, a recepção foi esperada, já esperava por ser recebida da forma como foi recebido, ou esperava uma outra forma, uma outra recepção? Não, a recepção acaba por ser muito natural, bastante natural, por todos os funcionários da instituição e não só. Acaba por ser natural porque, como disse há bocado Abdullahi, já sou uma pessoa ligada à matéria, já trabalhei durante vários anos no Museu Nacional, portanto as pessoas acabam por receber isto de forma muito, muito natural e vamos trabalhando porque o objetivo aqui não é a idade, o objetivo aqui é trabalhar para o desenvolvimento do nosso país. Correto. E agora, temos crianças. Há crianças que, enfim, não conhecem nem um pouco daquilo que é a nossa história, não sabem do museu. O que é que tens a dizer? Começo pelo pré-escolar, não é? A responsabilidade dos educadores pré-escolares. Na tua opinião, que responsabilidade tem as escolas aliás, o pré-escolar para com os meninos que estão a começar agora a ter contacto direto com a escola? Para uma visita ao museu. Uma excelente questão. Portanto, as escolas pré-escolares em Santo Tomé e Príncipe, os alunos visitam bastante o Museu Nacional. Recebemos sempre propostas de várias escolas, vários jardins e creches espalhados por todo o país para visitarem o espaço do Museu Nacional. Portanto, eu acabo aqui, queria aqui frisar uma questão muito rápida. Muitas das vezes relegamos esta responsabilidade para as escolas, para as instituições escolares. Tem também uma importância nesta parte, mas eu acho também que a família também, os pais encarregados de educação, também devem começar a estimular o gosto das crianças desde a tenra idade para visitarem esses espaços, para a própria mudança também da própria mentalidade e da própria cultura das crianças. Não é só levar as crianças aos espaços recreativos, não é só levar as crianças aos festivais, no Parque Popular, não é só levar as crianças à praia, é também começar a incutir nas crianças esse gosto de visitarem lugares históricos do país, visitarem o arquivo histórico, visitarem a Biblioteca Nacional, visitarem o Museu Nacional de Santo Tomé e Príncipe, ter contacto com os espólios do nosso passado, porque assim vai ser bastante importante também para o próprio desenvolvimento dessas crianças. E como estamos diante deste nosso e vosso programa, com o Gilson da Conceição, diretor do Museu Nacional, existem muitas outras questões para podermos colocar ao mesmo, mas como também já perceberam que o programa hoje vai ser do jeito que será, convidamos a todos a mais uma música e já voltamos. Até já. Gente da minha terra. Bom, vamos continuar aqui com a nossa conversa com o Gilson da Conceição. Vamos aqui interiorizar agora a questão do museu. Como é que é a constituição do museu? Como é que ele está constituído? Bom, o Museu Nacional de Santo Tomé e Príncipe, fazendo uma retrospectiva, digamos assim, o Museu Nacional, antes de ser Museu Nacional, foi uma fortaleza, a chamada Fortaleza São Sebastião, porque é quando da invasão dos piratas franceses e holandeses, corsários franceses e holandeses, portanto, os portugueses viram a necessidade de construir um forte para proteger as ilhas da invasão dos piratas. Então, eles construíram um museu com esta perspectiva. Mas depois da independência, em 1975, era preciso ter um espaço para guardarem as memórias históricas do país.
Então viram no Museu Nacional um lugar propício para isto. Então recolheram as coisas das diferentes casas coloniais antigas, da Sé Catedral e também das roças, e formaram assim o espólio do Museu Nacional. O Museu Nacional hoje está formado por cerca de 9 salas. Temos 9 salas abertas para a visita. Temos a sala, por exemplo, a sala de arte sacra, que fala das coisas da igreja, das coisas religiosas, sobretudo da igreja católica. Temos também a sala da agricultura, sala de exposição temporária, exposição de louças. Temos a sala da era colonial, a sala do massacre de Batepá de 1953, a sala de jantar, a sala da etnografia, que é a sala da cultura nacional. Portanto, várias salas que as pessoas podem ir e visitar e também entrar em contato direto com a realidade histórica do nosso país. E para visitar, o que é necessário? Para visitar o Museu Nacional, estamos abertos diariamente, segunda a sábado, das 8 às 16h30, no final de semana, que é no sábado. Ficamos abertos até às 13 horas. Também estamos abertos todos os feriados. O museu abre todos os feriados. E, aliás, no dia 18 de maio, que será amanhã, temos visita gratuita ao Museu Nacional. Destaco já isto. Todas as pessoas estão já convidadas para amanhã, ligada ao Dia Internacional dos Museus, dia 18 de maio, visitarem o Museu Nacional e entrar assim em contato com os espólios e os artefactos que nós temos no Museu Nacional. Geralmente, diariamente, que se cada um quiser visitar individualmente o museu, paga uma taxa, uma contribuição mínima, bastante reduzida, simbólica, de 10 dobras para visitarem, e os estrangeiros, neste caso os turistas, pagam 2 euros para visitarem o museu, 50 dobras. Sim. Correto. Entretanto, por dia o museu recebe quantas pessoas? Tem recebido quantas pessoas por dia? Sim. Esta pergunta também é bastante importante salientar esta questão. Antes da pandemia, nós recebíamos um número considerável, digamos assim, de turistas e não só. Mas com a pandemia, todo o setor do turismo acabou por ser bastante afetado também com a pandemia. E depois agora, neste momento, cabe a nós fazermos agora o trabalho de casa para voltarmos ao pico de visitas, não só de turistas, como também de nacionais, ao museu. Mas respondendo à sua questão, se fosse antes da pandemia, né, digamos assim, nós recebíamos por aí, estimativa por aí, 10 a 15 dezenas ou mais turistas. Depois tem também aqueles barcos que vêm, aqueles navios que vêm, cruzeiros. Geralmente, quando os cruzeiros vêm desses países da Europa, do leste e não só, recebemos bastante turistas ligados às agências de turismo. Portanto, o nosso espaço está aberto e, digamos assim, nós também queremos também incutir também nas pessoas de cá, os santomenses, a começarem a visitar mais o Museu Nacional. Repara, hoje em dia a praia ex-PM, ou PM como muitos se classificam, recebe muitas pessoas aos finais de semana. Exato. Agora, pergunto eu, com esta fluência das pessoas nas praias, aliás na praia, aí mesmo, no museu, não ajudaria também o museu a ter outras visitas, ou ter visitas após a sua reabilitação e reinauguração? Digamos que ajudaria, mas nos moldes que as coisas muitas das vezes, não quero ferir sensibilidades, mas nos moldes que as coisas muitas vezes são feitas, são realizadas na praia SPM, digamos que o museu recentemente reinaugurado e, portanto, estruturado, eu acho que nós devemos ter uma certa contenção por parte das pessoas, porque, digamos, aos domingos o museu não está aberto. Geralmente fazem atividades na praia SPM aos domingos. E depois também as pessoas, da forma que as pessoas estão lá, não quero referir sensibilidades, mas as pessoas vão lá para divertirem-se. E muitas das vezes fazem uso de bebidas alcoólicas, portanto, com garrafas. E, aliás, todas as segunda-feiras, quando vamos ao sector, vamos ao trabalho,
vemos espalhado pelo espaço circundante do museu, recentemente reinaugurado e pintado garrafas de cervejas por todo lado. As pessoas deixam garrafas de cervejas, deixam tudo aquilo quanto elas consomem no chão, depois a câmara que vem, a segunda-feira, fazer o papel de limpeza e etc. Portanto, temos assim, entre aspas, ter uma certa contenção por parte das pessoas, quando as pessoas estão nestes momentos, estão no momento mais, digamos assim, mais agitado, portanto, para visitar no museu, não sei se é a melhor estratégia. Portanto, um outro dia qualquer, a pessoa, quando está numa fase muito mais calma, poderá ter acesso mais calmo, mais, digamos assim, ao espaço do museu. Sim. A atividade realizada ali aos domingos, é da opinião que se podia criar ou seja, era a opinião que estas atividades possam acontecer, mas em uma praia perto do museu, para que não haja estas coisas, por ser um lugar tão sagrado e associado a atividades do género. Entende que estas atividades sendo realizadas próximas do museu não seria melhor do que propriamente aí no local? A nossa sociedade, ela não é tão aberta às mudanças. E quando as pessoas tendem a fazer mudanças, as pessoas muitas das vezes associam isso e acabam por fazer tanta confusão, entre aspas. Ou fazem política. Fazem política, eu não queria entrar neste aspecto, mas muitas das vezes sim, fazem política e depois entram noutras questões que muitas das vezes não são positivas para o próprio engrandecimento do nosso país. Digamos assim, eu pessoalmente sou da opinião que se for para manter a praia ESPM, a praia PM, aos domingos, com as atividades que realizam, deveriam ter mais organização. A Câmara Distrital, neste caso, deveria organizar as coisas da melhor forma e também acaba também por ser também um trabalho de sensibilização, também por parte das pessoas principalmente das pessoas, das senhoras que vão vender as coisas aí. Portanto, esse trabalho de sensibilização, não só das pessoas que fazem as vendas, das pessoas também que vão lá divertirem e consumirem. Portanto, é perceberem que o espaço é um espaço histórico, é um espaço que o governo está a fazer um grande esforço para manter o espaço tal como está. É visível as mudanças que foram feitas no Museu Nacional. Portanto, nós é que temos que ter a capacidade também de preservar aquilo que é nosso. Nós não somos crianças, entre aspas, e não podemos estar sempre à espera que as pessoas falem connosco, né? Temos que ter essa capacidade, essa autoconsciência, autoavaliação, e vemos que não, o espaço está bonito, então vamos também contribuir, vamos beber as cervejas assim, mas vamos colocar no caixote de lixo, vamos organizar, não vamos deixar aqui, não vamos arriscar as pinturas, queria eu dizer, digamos assim. Se for para transferir as atividades do museu para um outro lugar, eu sei de antemão que vai acontecer aqui outras questões que as pessoas vão começar a levar para este campo. Mas é uma questão a ser estudada. Não posso eu dizer aqui categoricamente o que será feito, mas é uma questão a ser estudada e se for o caso, sim, se houver esta necessidade de transferência das atividades aos domingos da Praia PM para um outro lugar para preservar a instituição, a arquitetura do museu, claramente na medida certa e no momento próprio, outras pessoas também ligadas a isso poderão tecer considerações. Muito bem. Bem, é sobre o museu e é sobre a história e a atividade. Aliás, amanhã, enfim, vai-se celebrar o Dia Internacional dos Museus. Vamos procurar saber o que é que está a ser preparado para o nosso museu. E vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Muito bem, estamos de regresso. A questão em cima da mesa é o Dia Internacional dos Museus e com o Gilson da Conceição, o mais recente diretor do Museu Nacional. A questão da formação. Como é que o museu tem trabalhado na questão da formação e capacitação para pessoas, enfim, relativamente enfim, a questões culturais? Exatamente. Tem sido bastante preocupante para nós a falta de interesse de jovens, e não só, em formarem em áreas culturais. Sabemos que a nossa realidade é peculiar e as pessoas em São Tomé, os jovens sobretudo, são mais instigados, se me permite a expressão,
em formar em áreas da economia, em áreas de direito, em áreas que as pessoas acham de antemão que essas pessoas poderão ser mais bem-sucedidas a nível profissional, mesmo a nível de remuneração e etc. Portanto, há essa fraca presença, digamos assim, de jovens a formarem em áreas culturais, por exemplo, em patrimónios, em história e etc. E isso também vai repercutir também na pouca presença de pessoas para trabalharem em museus, em arquivos históricos e não só. E no Museu Nacional temos essa deficiência, temos falta de pessoal, falta de técnicos, estamos a trabalhar já nisto, na recrutação de pessoas para trabalhar no museu, mas temos feito bastante intercâmbios de formação. Aliás, esteve no país uma equipa de técnicos da Unesco, que esteve cá no país, da EPA, que é a Escola de Património Africano. Portanto, foi enviado alguns técnicos, não só do Museu Nacional, também do Arquivo Histórico, para o Benin, onde foram para o Benin fazer formações. Portanto, e depois regressaram ao país com alguma bagagem também para depois serem eles a formarem outras pessoas. Portanto, nós estamos engajados nisso e queremos despertar um bocadinho a consciência e também, não só curiosidade, a consciência, o interesse das pessoas, dos jovens também, nas áreas culturais, porque um país não se constrói só com economistas, com juristas. Um país também se constrói com pessoas também ligadas às áreas culturais. E estamos a sofrer neste momento um déficit bastante de perda de valores culturais devido a isto mesmo. As pessoas estão a ser incutidas que, se calhar, os valores culturais não são assim tão importantes. Então temos que começar a ganhar essa consciência, eu como jovem e nós todos, ganhar essa consciência que devemos contribuir mais para esse aspecto. Sim. Muito bem. E como falou anteriormente, a questão de torcer o pino desde pequeno. Exato. Que é a questão de incutir nas crianças desde nova a vontade e o gosto pela cultura. A família disseram que tem um papel preponderante neste aspecto. Exato. Tem vindo, aliás, durante o tempo em que estiveste ou estás no museu, já reparaste os pais a levarem os filhos aos museus? Tem acontecido alguma frequência? Muito pouco. Tem acontecido sim, mas muito pouco. Muita fraca presença. Quanto é que seria? Durante o mês por aí, se forem 5 pais encarregados de educação a levarem os filhos ao museu, é muito. Praticamente não acontece. Exato. Isso acontece quando eu que referi há pouco, essas visitas das escolas, que levam as crianças, etc. Mas os pais em si, mas por curiosidade, muitas das vezes, a passarem pelo espaço, por exemplo, da Rolote, acaba por ser mais um improviso, a passarem pelo espaço da praia, Rolote, muitas das vezes veem o espaço aberto, sentem aquela curiosidade, muitas das vezes passam e perguntam, mas aqui está aberto. As pessoas não têm tanto interesse, digamos assim, em visitar. E muitas vezes acabam por visitar por improviso, muitas vezes por passar no espaço e acabam por entrar e fazerem visitas. Muitas vezes isso. Não porque saem de casa com isto direcionado, vamos visitar hoje o museu. Não, assim. será se calhar também porque os próprios pais também não conhecem a história e às vezes quando lá entram e pronto, as crianças perguntam muito, não é? São curiosas. É verdade que lá dentro deve ter guia, né, para fazer tudo isso, mas às vezes as crianças perguntam diretamente aos pais e aquele receio de não saber responder aos filhos não passaria por aí também, se calhar, a não ir, porque os próprios pais, se calhar, nem conseguem responder aos filhos. Sim, passaria por aí, sim, mas por outro lado também acaba por ser também uma responsabilidade também dos agentes culturais. Também nós também devemos promover mais o nosso espaço. E o Museu Nacional acaba por ser um espaço que está um bocadinho, entre aspas, escondido. Nós precisamos abrir a vitrina do Museu Nacional e expor o Museu Nacional. Infelizmente, os espólios, os artefactos existentes no Museu Nacional, dada muitos desses espólios ao estado de manutenção. Muitos deles são da era colonial, portanto,
devemos ter muito cuidado no transporte e manuseamento desses artefactos. Já realizamos várias exposições extras, fora de levar o Museu Nacional, por exemplo, às comunidades, levar os espólios do museu às escolas. Mas, infelizmente, dada as próprias condições de muitos desses artefactos, não nos é possível realizar, muitas das vezes, exposições fora do Museu Nacional. As pessoas têm que, muitas das vezes, irem diretamente ao Museu Nacional para entrar em contato com os artefactos ali existentes. Mas também, isso não é só responsabilidade dos pais encarregados de educação, das famílias e da escola. A própria instituição, o Museu Nacional, precisa também de mobilizar e criar mecanismo para levar o museu às pessoas e despertar a curiosidade das pessoas, o interesse das pessoas em visitarem o Museu Nacional. Essa é a nossa responsabilidade e vamos, a partir de agora, fazer mais para que isto possa acontecer. Ou seja, descentralizar as atividades do Museu Nacional para que chegue às comunidades. Exato. Temos outra questão. E para amanhã, para o dia 18 do Dia Internacional, o que é que tem? Sim. Para o dia 18 de maio, temos, por exemplo, uma equipa de técnicos que vieram de Portugal, que estão a fazer uma sessão de formação. Vai começar amanhã no Museu Nacional. Convidamos alguns alunos de História da Universidade Pública de Santo Tomé e Príncipe e técnicos do Museu Nacional e pessoas interessadas para participarem nesta sessão de formação com esses técnicos ligada a restauro dos objetos e artefactos, espólios do museu e não só. Portanto, e depois também temos a sessão também de visitas gratuitas ao Museu Nacional, amanhã, 18 de maio. Todas as pessoas interessadas poderão visitar gratuitamente o Museu Nacional. E depois também outras atividades também no campo mais cultural serão realizadas para não deixar a data passar de forma despercebida. Correto. Estamos a terminar e vamos a mais um pequeno recesso. Já voltamos. Hoje o programa é um pouco mais curto e já voltamos. A última parte do nosso e vosso programa. Gilson da Conceição, o atual diretor do Museu Nacional. Acho que quase tudo foi cá dito e para fecharmos, qual é a tua última mensagem, qual é o teu apelo para São Tomé e Príncipe, sobretudo perante esta data tão importante para os museus e em especial para o Museu Nacional em relação à própria vontade, em relação ao próprio povo, à própria pessoa, enquanto seres do país, para que ganhe mais gosto pelo próprio museu e incentivar mais as crianças a visitarem o local. Qual é a tua mensagem de uma forma globalizada? Exatamente. Relativamente à comemoração do dia 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, queria aqui já, como salientei atrás, a informar todas as pessoas que amanhã as portas do museu estão abertas, as visitas serão gratuitas, as pessoas não irão pagar nada para visitarem o museu amanhã. Portanto, estendemos este convite a todos e também relativamente ao próprio interesse nacional nas questões culturais, eu acho que está na altura dos fazedores da cultura, todos nós, sentarmos numa mesa redonda, criamos um fórum com pessoas ligadas à matéria e pessoas interessadas para nós podermos perspectivarmos horizontes para o desenvolvimento do nosso sector cultural, artístico e patrimonial. Correto. Porque é bastante importante a preservação dos patrimónios culturais. Nenhum país desenvolve sem a cultura. A cultura está no centro do desenvolvimento de todos os outros sectores de um país. Estamos a falar, fala-se muito na aposta no turismo em Santo Tomé e Príncipe, mas nunca podemos esquecer que o turismo deve sempre andar de mãos dadas com a cultura. E, portanto, o engajamento não pode ser apenas das pessoas adultas, o engajamento deve ser também dos jovens, também das crianças e de todo o povo de Santo Tomé e Príncipe. Também dizer aos pais encarregados de educação
para começarem a incentivar mais os seus filhos a visitarem o Museu Nacional. Falo do Museu Nacional, falo de outros espaços históricos também e culturais, por exemplo, a Casa da Cultura, quando realizam atividades culturais, a Biblioteca Nacional, ao Arquivo Histórico e não só, portanto, ao Museu do Café, na zona de Monte Café, ao Museu Almada Negreiros, portanto, vários espaços que os pais em carreira de educação podem levar os seus filhos para eles terem contacto com a cultura de Santo Tomé e Príncipe. E juntos podemos realmente, unidos, contribuímos assim para o desenvolvimento da cultura de Santo Tomé e Príncipe, da cultura e da história de Santo Tomé e Príncipe. Muito bem, sem mais perguntas, e como até falei que nem os senhores do tribunal a darem sentença, sem mais perguntas, meritíssimo. Pareceu até um advogado. Exato. Mas pronto, sem mais perguntas, ao nosso convidado, é tudo, e agradecemos a sua presença. E para o programa de hoje é tudo também, em nome de toda a equipa que por assim trabalhou e tem trabalhado diariamente, um grande abraço. Aliás, quero cá frisar que estes são incansáveis, há tempo ainda para nós falarmos deles, que é o Hermes Fernandes, temos o Belchior, temos o Hermitinho Pires, temos o Alcaide, temos a Carla, e temos o Thierry, temos o Edchel, que são as pessoas que fazem a emissão, quando em vez, quando estão connosco. Temos muita gente, temos o Carlos, portanto, entre muitos outros que dão a sua cota parte para o enriquecimento deste programa, como os nossos parceiros e patrocinadores. Um grande abraço a todos e brevemente vamos regressar com o nosso passatempo. Brevemente teremos mais um passatempo relacionado à educação. Quando eu digo educação, estou a falar de escola, não é? Estou a falar de formação. Portanto, há um apoio, há um parceiro que vai oferecer cursos aos nossos telespectadores. Está tudo encaminhado. Só não fizemos ainda por motivos que já conhecemos. Não faz sentido a gente estar cá a lançar perguntas, a lançar coisas e colocar coisa no ar se não há energia. Então, um abraço, e quando a energia estiver estável, a gente regressa com o passatempo, a gente oferece cursos, a gente faz tudo que é necessário fazer. Estou a falar que nem os brasileiros, né? A gente faz, mas pronto, é em Portugal, português de Portugal. Nós faremos, lançaremos o concurso, lançaremos as perguntas, colocaremos as questões, as pessoas poderão responder e sairão vencedoras e poderão levar, claro, enfim, a inscrição gratuita e, consequentemente, o curso para a sua bagagem e, com eles, juntos, formarem assim o currículo que irá garantir o primeiro emprego. Um abraço e até a próxima oportunidade. O que eu digo é, após a regularização da rede elétrica, voltaremos com o nosso passatempo. Mas, enquanto isto, lamento muito, mas não dá para avançar com o passatempo se em casa as pessoas não estão a acompanhar frequentemente, corretamente, diariamente o programa para poderem participar sistematicamente e saírem vencedores. O passatempo está suspenso até que a energia seja regularizada. Um abraço e até a próxima oportunidade. Vamos fechar com ele, mas ele em outro formato. Carlos, com a música Benga aí, e o seu companheiro de viagem, Mário Cravite.